Tempo que eu não venho aqui, né? É uma satisfação muito grande estar aqui e poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Eu gosto muito de estudar a vida dos pregadores, e hoje nós temos muita facilidade através dos sites, né, de conhecer a vida dos nossos pioneiros, a vida daqueles grandes homens de Deus. E também estudar os seus sermões e ler os seus livros. E um pregador do século XVII, chamado Thomas Manson, ele pregou um sermão, o sermão dele dizia assim: os 4 tudos de Deus. 4 tudos? Tudos. Né? E aí eu fui pesquisar na Bíblia, li o sermão, achei interessante a ideia dele. Ele pregou, ele selecionou 4 versículos que aparece a expressão tudo e todos. E aí ele faz um sermão sobre isso. E eu fiquei impressionado, porque tudo pode ser, né, um artigo indefinido. Né, tudo. Quando você fala todos, você pode deixar de ser um artigo definido e passa a ser um adjetivo. Né? A Lourdes vem para a igreja com toda a velocidade. Né? Então, adjetiva a velocidade dela. E eu fui estudar isso na Bíblia. Acho que eu não tenho o que fazer. Eu peguei uma concordância e fui estudar isso. Né? E eu quero compartilhar com vocês, porque nós temos um Deus que Ele, através de Cristo, Ele quer suprir todas as nossas necessidades. Amém? Todas. O que significa todas? Todas. Todas significa sem nada, sem faltar nada. É algo que é inteiro, algo que é completo. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque eu vou meditar com vocês em 4 versículos. O primeiro versículo, que nos dá a ideia aqui, Filipenses, capítulo 4, versículo 19, Paulo, depois que recebeu aquela ajuda da igreja de Filipos, ele agradece, ele recebeu tudo, ele diz: eu tenho abundância, estou suprido de tudo. Veja que ele repete tudo aqui. Depois, no versículo 19, é o versículo que eu quero destacar para nós aqui nesta tarde. Vamos lá? Filipenses 4, 19. O que ele diz? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Na tradução, no grego e na tradução antiga, não aparece a expressão cada uma de vossas necessidades, mas todas as vossas necessidades. Todas as vossas necessidades. Então, eu quero meditar com vocês nessa tarde sobre esse tema, o Deus que pode suprir todas as nossas necessidades. Todas. Todas. Então, você veio aqui hoje à tarde e disse: olha, pastor, eu estou com uma necessidade. Deus pode suprir. Não existe nenhuma necessidade que eu tenha que Deus não possa suprir. É interessante, né, porque esse versículo, ele nos dá 3 ideias básicas. Primeiro, a primeira ideia é que eu e você, nós temos o quê? Necessidades. Nós somos ser carentes. Aliás, o salmista, no Salmo 40, ele termina o Salmo 40 dizendo: eu sou pobre e necessitado, e o Senhor cuida de mim. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que todos nós, como seres humanos, temos necessidades. Segundo, é que Deus, Ele é poderoso, né? Ele é o supridor poderoso. E Ele diz claramente aqui: segundo a sua riqueza em glória.
Você imagina qual é o tamanho da riqueza de Deus? Você imagina qual é o tamanho da glória de Deus? Né? O Charles Spurgeon, ele diz que esse versículo fala do banco dos céus. E ele diz que lá no banco do céu tem tanta riqueza que você usa uma promessa, e essa promessa é um cheque, que você vai descontar essa promessa. Certo? E você vai descontar essa promessa, porque você tem necessidade, você tem um Deus que quer suprir, mas isso nos vem através de quem? De Cristo, por meio de Cristo. Há de suprir em Cristo Jesus. Então, eu tenho necessidades, eu tenho um Deus supridor, e através de Jesus Cristo, Ele pode suprir todas as minhas o quê? Necessidades. Existe um judeu americano chamado Abraham Maslow. Todo mundo que estudou um pouquinho de administração aqui, né, trabalhou com a pirâmide de Maslow. E essa pirâmide dele é muito interessante, porque ele começa dizendo que as necessidades que estão na base da pirâmide são as chamadas necessidades o quê? Fisiológicas. Fome, sede, sono, sexo, abrigo. Tudo aquilo que nós temos fisiologicamente, que nós necessitamos, isso são chamadas necessidades o quê? Fisiológicas. Você sabe que o salmista diz, deito, agora me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Se você for pegar na Bíblia, você vai descobrir que todas essas necessidades que estão na base da pirâmide de Maslow, Deus pode o quê? Suprir. Deus pode suprir. Necessidade de fome, de sede, de sono, todas as nossas necessidades fisiológicas. O Salmo 23 coloca isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí ele vai descrever, em cada verso, quais são essas necessidades básicas da ovelha. Né? Do descanso, do refrigério, do pasto verdejante, do alimento, da companhia, da proteção. E ali ele descreve tudo para nós. Mas Maslow diz também das nossas necessidades, que são chamadas necessidades de segurança. Todo ser humano precisa ter segurança física, ele precisa ter segurança financeira, ele precisa ter segurança em todas as esferas da sua vida. E aí você descobre que Deus, Ele supre essa nossa necessidade. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi diz no Salmo 37, eu fui jovem, agora sou velho. Significa que durante toda a minha existência eu jamais vi um justo desamparado e a sua descendência o quê? Mendigar o pão. Então creia nisso, meu irmão. Se o meu Deus, Ele pode suprir todas as minhas necessidades, fala necessidade de emprego, Ele vai suprir. Vai suprir. Tá certo? E Deus vai dar inteligência também para você melhorar seu currículo. Tá certo? Porque às vezes a pessoa não tem emprego porque quer insistir em ser aquilo. Não, meu filho, se vira nos 30. Qual é o emprego que tem aí? Né? Porque as pessoas, tem muitas áreas hoje da economia que tem oferta de emprego. Né? E aí você precisa saber o que você quer ser. Precisa estudar, precisa melhorar, precisa fazer um curso. Pastor, mas eu preciso primeiro ter um emprego, mas você vai ter que investir em você de qualquer jeito. Conseguir alguma coisa para poder melhorar. Então Deus supre. Deus supre. Deus só não supre para o preguiçoso. Né? A Bíblia fala, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Se existe um pecado condenado na Bíblia, é o pecado da preguiça. O pecado da preguiça. Então, Maslow vai colocando isso, ele fala de necessidades sociais, né?
necessidade de amor, de afeto, de afeição, de pertencimento, né? Você já pensou? Por isso que Jesus criou a igreja, né? Porque a igreja, você se sente, né, pertencendo do corpo de Cristo, da família de Deus. E é nesse ambiente da família que você tem o amor de Deus, você tem o carinho de Deus, você tem todos os afetos de Deus, né? E lá em Filipenses, Paulo vai colocar isso de uma forma bem enfática, né? Quando ele diz aqui no capítulo 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e ele usa uma expressão, se há entranhados afetos e ele está colocando se aqui, não uma condicional, ele está dizendo, se isso existe, irmãos, por que a gente fica brigando? Por que a gente fica disputando entre nós quem é o maior? Por que há partido entre nós? Então, se você tem uma necessidade, se você tem uma carência de afeto, de amor, de carinho, de pertencimento, Cristo pode dar isso para você. Cristo pode suprir isso em você. Eu fico imaginando aqueles crentes do Antigo Testamento, como Daniel, que não teve igreja, não teve mocidade para ele ir ao sábado à noite, não teve nada. Não teve pastor cuidando dele, não teve, né? E ele nunca foi revoltado, orava 3 vezes ao dia, dava seu testemunho, foi um crente ali, porque Deus supre, Deus supre. Deu para entender? Deus supre as nossas carências, Deus supre as nossas necessidades. Mas Maslow fala também das nossas necessidades, né? Que aí é o ponto alto, né? Necessidade de autorrealização. Tornar-se aquilo que a pessoa pode ser. E aqui entra o fato de que Cristo, ele traz um sentido, um significado para a nossa vida, que nenhuma profissão, nenhum diploma, nenhuma quantidade de dinheiro pode trazer, né? Quando você descobre quem você é em Cristo Jesus, né? Quer dizer, essa necessidade que você tem de autoestima, Cristo lhe dá. Certo? Porque você é filho do rei, você é herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Você tem uma herança que você vai herdar. E aí você começa a observar aquilo que você tem pelo fato de você estar em Cristo Jesus. Você não pode ter problema de autoestima. Você pode ter um problema de estima alta, soberba. Mas o crente, pelo fato de Cristo, né, de estarmos em Cristo, essa necessidade que nós temos de autossatisfação, de autoestima, Cristo nos dá. Por isso que Paulo diz assim, eu não tenho do que me gloriar, a não ser da cruz de Cristo, de Cristo. Isso são necessidades básicas, existenciais nessa pirâmide Maslow. Mas eu selecionei 4 versículos aqui, para a gente ler. Certo? Coisa simples de vida devocional. Aí eu falei, será que eu vou compartilhar? Porque isso eu peguei esse estudo para mim, sabe? Estava meio carente, sabe? Aí eu comecei a estudar isso, estudar. Falei, vou compartilhar lá com as irmãs. Talvez elas estejam também necessitadas. Vamos lá para 1 João. E aí eu vou falar de necessidades espirituais. Quais são as nossas necessidades espirituais? Ou as nossas principais. Se a gente fosse fazer uma pirâmide, né, bíblica, o que estaria na base, o que estaria lá no pico da pirâmide, no ápice da pirâmide? Se a gente fosse construir aqui as necessidades espirituais que nós temos. E aí, eu queria que você lesse comigo, você como crente que está em Cristo. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. 1 João 1, 7. Vamos ler juntos
esse versículo. Vamos lá? 1 João 1,7. Vamos lá? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de... Preste atenção. A maior necessidade que eu tenho e você tem como crente é necessidade de purificação. Porque a gente está na luz com Deus, mas a gente briga com os irmãos, a gente peca. E todo dia nós precisamos do quê? Do perdão, da purificação. Você entendeu por que Jeremias diz lá que as misericórdias do Senhor se renovam o quê? A cada manhã? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Porque a gente peca, irmãos. A gente está livre do prazer do pecado, a gente está livre do poder do pecado, mas nós não estamos livres da presença do pecado. O pecado está em nós. E o que é bonito nesse versículo é que ele coloca aqui que se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, ou seja, se nós buscarmos comunhão com Deus, se nós estivermos alimentando essa comunhão com Deus, nós mantemos comunhão uns com os outros. Você já notou que crente, quando está mal com Deus, a primeira coisa que ele fala é, faz afastar-se da igreja? Deixar de vir para a igreja? Começar a falar mal do irmão? Brigar com o irmão? Mas aí vem a promessa maravilhosa do tudo. Primeiro tudo aqui, né? O primeiro todo diz assim, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, qual é o remédio? É o sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Como é que ele é aplicado em nós? Ele nos purifica. Veja que o verbo está no presente. É um presente o quê? Contínuo. Não fala purificou. Não fala purificará, mas purifica. O sangue de Jesus Cristo nos purifica hoje, amanhã. É um presente o quê? Contínuo. Mas o que é importantíssimo aí, que eu fiquei apaixonado por esse todo aí, é que ele nos purifica o quê? De todo. Pecado por omissão, pecado por pensamento, pecado escondido, pecado encoberto, pecado de todo jeito, do freguês que quiser, ele nos purifica de todo pecado. Significa que não existe pecado que ele não possa o quê? Perdoar. Aí você vê hoje aqui, pastor, estou com uns pecados aqui, meu filho, estou com necessidade de perdão. Preste atenção, essa necessidade, Cristo o quê? Supre. Supre. Ele é poderoso para suprir essa necessidade. E o profeta Isaías coloca isso numa linguagem muito bonita lá em Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Veja que coisa linda, eu acho maravilhoso esse versículo. Porque a gente não apaga pecado. A gente esconde pecado. Na primeira briga que a gente tiver, a gente desenterra o pecado e diz, olha, você fez isso comigo, isso. Não é assim? Briga de marido e mulher. Né? E a mulher tem uma memória desgramada. Né? Ela está ali, na hora que ela abre a caixa de ferramentas, ela traz coisa, né, que eu nem sabia que existia mais, já estava... Né? Assim? A gente tem a mania, né? A gente paga a conta e o quê? Guarda a conta. Paga. E tem gente que tem conta guardada de 20 anos. Não, se um dia me pegar, eu paguei, está aqui. Já viu a gente assim? Você chega lá, está cheio de caixa, porque ele paga a conta, mas ele guarda a conta paga.
Veja o que Deus diz para nós aqui. Coisa mais linda. Diz assim, 25, 43, 25. O que diz? Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Dos teus pecados, apagou. E ele diz, eu mesmo. Por que ele apagou? Porque o sangue de Jesus Cristo, foi ele que apagou mesmo. Que coisa boa. Dá até vontade de pecar, não dá? Vocês são tudo mentirosos. Você, não, mas vai sair daqui pecando. Já peca ali embaixo, na hora do café do bolo. Presta atenção. O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, que Deus está mostrando que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então é o primeiro todo que eu acho fantástico que ele pode suprir. O segundo, está lá em 1 de Pedro, capítulo 5. É bonito demais isso aqui. 1 de Pedro, capítulo 5. Nós temos uma necessidade muito grande, porque todos nós somos ansiosos, somos estressados. Certo? Não adianta. Jesus diz assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas a gente se preocupa. A gente ouve Jesus dizendo, ele mandando a gente, mas eu me preocupo. Eu me preocupo. Você já pensou a quantidade de gente estressada que tem hoje? Estressada. E parece que tudo é feito para deixar a gente estressado. Essa madrugada, eu vim agora lá dos Estados Unidos, compraram uma passagem para mim, para sair de Nova York e descer em Atlanta. E pegar um voo, mas a diferença era de 1 hora, mais ou menos. Aí, só na saída de Nova York, atrasou 45 minutos. Aí, você acha que eu vim como no avião? Se eu pudesse, eu entrava lá e dizia, piloto, e aí, Lourdes, aquele estresse que a gente vive no aeroporto, desce no canto, aí você desce num negócio nacional, o outro é internacional, e tem que pegar um trem para rodar o aeroporto todinho. E lá vai nós correndo com aquelas malas, segurando. Quando você chega para viajar aqui, senta na poltrona, já está, tem que tomar uns 2 draminhos, frontal, já está todo... Né? Mas parece que tudo é feito assim, gente. Tudo na vida está assim. Mas não existe nada mais estressante do que as pessoas. O que nos estressa mais são os relacionamentos. Sabia disso? Gente estressa a gente. Aí Pedro sabe disso. Veja lá no capítulo 5 de Pedro, 1 Pedro. Ele diz assim, humilhai-vos, 6 e 7. Vamos ler juntos? Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão, para que ele, em tempo oportuno, vos... Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele o quê? Tem cuidado de vós. Nós somos soberbos. E como nós somos soberbos, nós temos conflitos interpessoais. Está aí no versículo 5. Velho brigando com jovem, desrespeitando tudo, é assim. A vida da gente é assim. Certo? Você está na fila, lá esperando, todo mundo respeitando. Aí aparece um cara de pau, para passar na sua frente. Assim? Estressa ou não estressa? Você que tem uma faxineira. Você, mulher, tem uma faxineira. E minha mulher acha que a faxineira vai cuidar da casa igual ela. Não é. Todas vocês acham, são tudo fora da casinha. Vocês acham que a faxineira vai chegar lá, vai ver tudo, vai limpar tudo, vai perfumar tudo. Não vai. Ela não tem percepção do todo, ela não tem a relação com a casa que vocês têm.
Mas você não fica. E tem umas que fica passando o dedo. Não limpou. E aquilo o quê? Estresse. Vou me livrar dessa funcionária. Na primeira, pega outra pior, não é assim? Ou então aquela ali, tem uma que está lá em casa, que você já mandou umas 10 vezes embora, sempre está lá em casa. É uma benção. Estresse ou não estresse? Estou falando de coisa do outro mundo? Então ele diz assim, que nós temos que lançar. Lançar aqui é tirar do peso e lançar. Lançar sobre ele o quê? Toda. Não um pouquinho, não. Toda vossa ansiedade. E aí vem uma coisa maravilhosa. Por que nós devemos lançar toda? Porque ele tem cuidado de nós. E ele cuida de nós o quê? Totalmente. É ou não é? Ele cuida de você em todas as áreas da sua vida. Por isso que nós temos que lançar toda a ansiedade. É ansiedade com pessoa? Não, deixa que Deus toma conta. É ansiedade por dinheiro? Deus vai suprir. É ansiedade por causa de prazo, de tempo? Deus vai. Vocês estão gostando do todo e da toda? É desse jeito. A Bíblia tem tanta coisa bonita. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Ele não diz terá, teve. Não, tem cuidado. É o mesmo verbo do presente contínuo. Cuidado todo dia ele cuida de nós. Você está dormindo, Deus está cuidando de você, porque o guarda de Israel não dorme. Você acorda, ele já preparou um prato maravilhoso de misericórdia, misericórdia, 0 bala para você desfrutar. Você levantou da cama, você abre a geladeira. Primeiro, você já tem uma cama para dormir, você tem uma casa, você tem uma geladeira cheia de iogurte, alguns vencidos que você não deu conta de comer. Só eu, lá em casa, como iogurte vencido. 3, 4 dias, ainda lampa, pobre lâmpada, tira ainda lambe a tampa. Pobre é assim, minha irmã. Para não perder nada. Você está ansioso? Você está preocupado? Você está angustiado com alguma coisa? Lance toda a vossa ansiedade sobre ele e ele vai cuidar de você. Agora, nós temos uma necessidade que a gente não reconhece. Vamos lá para Efésios. Estou terminando, viu, gente? Esse culto tem que terminar antes das 4. Efésios 6, de 10 a 20, Paulo fala da nossa luta, da nossa batalha, o quê? Espiritual. Para você vir aqui hoje nesse culto, aqui, 2h30 da tarde, o diabo não queria que você viesse. Luta. O diabo está ao nosso o quê? Derredor. Para nos derrubar, para nos impedir, para nos entristecer, para nos oprimir. Ele sabe que ele não pode destruir a nossa vida, mas ele vai nos oprimir, vai nos machucar. E aí, o apóstolo Paulo dá toda a armadura para a gente usar nessa batalha espiritual. Mas essa armadura espiritual, ela é inútil se não tiver o quê? Oração. Agora veja que coisa interessante. Veja nesse versículo 18, vamos ler juntos, 6:18. O que ele diz aí? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então é muito todo. Primeiro nós temos que orar com toda o quê? Oração. Oração de adoração, oração de confissão de pecado. Toda oração, oração. Paulo usa 3 sinônimos no Novo Testamento para falar sobre oração. Orar é clamar, orar é pedir, orar é adorar, orar é agradecer, orar é suplicar, orar é gritar, orar é clamar. Então, com toda o quê? Oração. Com toda oração,
Com toda oração e súplica. Orando quando? Em todo o tempo. Com toda oração em todo o tempo. Significa que nós oramos incessantemente. Mas nós devemos também, para isso, vigiar com toda o quê? Perseverança. Porque a gente vigia, mas descuida. Né? Ele fala, o diabo está dormindo. Então você dá. Né? O diabo foi para o Guarujá. Vai me deixar em paz em São Paulo esse final de semana. Não foi, não. Ele está aí agarrado. Sabia disso? Está lá em Jó capítulo 1. Quando se reuniram os filhos de Deus, quem foi que foi para compareceu lá? O diabo. Domingo é o primeiro que chega na igreja, o último que sai. Ele perturba do início ao fim do culto. Ele vem sorrateiramente. Então nós precisamos orar com toda oração, em todo o tempo, vigiando com toda o quê? Perseverança. Toda perseverança. E aí nós temos que orar também por todos os santos. Irmãos, veja bem. A gente vem para o culto desse aqui e a gente ora uns pelos outros. Ora uns pelos filhos dos outros, e a gente acha que Deus não vai ouvir a oração. Mas Deus está ouvindo, tá? Nós oramos aqui pelos filhos, pelos empregos. Não existe oração inútil. Inútil. Tem uns, a oração não passou desse teto. Não passou desse teto porque Jesus já estava aqui. Antes de você pedir, ele já sabe. Mas o que ele quer é a sua atitude. Ele sabe. Ele sabe. Certo? Toda lágrima que você derrama aqui, orando, clamando por um filho, por um irmão, por uma família, tudo isso vale a pena. Por isso que esse trabalho chama Mulher Esperança. A nossa esperança, ela é uma esperança viva. Ela é uma esperança que não pode morrer, que não pode ser destruída. Às vezes as mulheres estão desanimando. Ah, pastor, está muito fraco. Quer dizer, agora, quantidade agora vai desanimar a nossa esperança? Se tiver 2 ou 3 aqui, nós vamos orar. E Deus vai agir do mesmo jeito. Entendeu? Não tem esse negócio, não. Onde eu chego, cheguei lá no Ceará. Pastor, eu sou fã do Mulher Esperança. Assisto toda tarde. Talvez está até assistindo aí agora. Vocês não sabem, nós atingimos centenas de pessoas porque está transmitindo aqui. E gente está sendo abençoada. Amém? Por fim, irmãos, eu quero encerrar com a quarta necessidade que nós temos. Necessidade de perdão e livramento, necessidade de alívio das preocupações, necessidade de poder espiritual, de orar. E a última é o clássico. Romanos, capítulo 8, versículo 28. São as circunstâncias, né? O que é que oprime a gente? O que é que abate a gente? Hein? Romanos, capítulo 8, versículo 28. Isso é muito importante a gente ler esse texto, porque esse texto ele tem uma teologia profunda e traz um consolo profundo. Versículo 28, o que é que diz? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são. Sabe o que é que angustia a gente? Nós temos uma necessidade de ter o controle sobre tudo, não é isso? Controle dos filhos, controle de dinheiro, controle disso, controle daquilo. Outro dia uma pessoa falou, pastor, eu estou preocupado com a igreja de Pinheiros, porque a igreja está descontrolada. Eu falei, não estou sabendo não, meu irmão. Está descontrolado? Não estou sabendo não desse negócio. Eu falei, não, meu irmão, pode ter as coisas, Deus está no controle. Né? Nós está tudo funcionando, os departamentos, cada um fazendo a sua parte, com responsabilidade, tem o conselho, tem a ajuda diaconal. Agora, não, porque aqui todo mundo faz o que quer. Eu falei, não estou sabendo disso não. Né? Porque a gente tem necessidade de controlar. É ou não é? E a gente não tem um controle de o quê? De nada.
As coisas estão acontecendo na sua vida, problemas, lutas, doenças. Eu estava lá em sábado, ontem, segunda-feira cedo, acordei com a notícia. Fulano foi demitido do emprego. Que notícia ruim, né? Aí eu liguei hoje, meu irmão, descansa no Senhor. Às vezes, ser demitido do emprego é promoção. Deus está livrando você. Deus está livrando. Talvez se você não fosse demitido, você não caísse na sua ficha que você tem que estudar mais, melhorar mais. E Deus tem coisa melhor para você. Sabe o que a gente precisa saber? Saber que todas as coisas, não algumas, todas as coisas boas, as coisas ruins, as coisas desejáveis, indesejáveis, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estava conversando com o Elinho lá. Eu fui pregar em 2 Assembleias de Deus lá nos Estados Unidos, irmãos. Teve uma lá que teve um retetê, línguas estranhas, não sei o quê. Depois eu falei, como é que eu vou pregar aqui? Aí mandei bala. Preguei sobre a vida de Jó, né? Cheguei na noite com ele no coração, né? Vocês estão sabendo. Aí liguei para ele. Ele disse, pastor, eu estou aqui na casa do meu sogro, tentando dormir, mas não consigo. Eu queria estar lá, junto da minha amada, né? Falei, como é que é? Não, está com um passarinhozinho assim. Falei, é assim mesmo, filho. Mas Deus tem o melhor para ela. E tem o melhor para você. Nós não sabemos por que vocês estão passando por isso. Eu não sei por que as pessoas passam por problemas. Eu não tenho respostas teológicas. A Bíblia não tem. Mas eu só sei uma coisa. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelos seus decretos. Se você ama a Deus, se você é um eleito de Deus, descansa seu coração. O coração do crente não se atemoriza com notícia ruim. Está lá no Salmo 112. Amém? Então, que você se agarre no todos e nas todas aí. E vamos para cima. Vamos ficar de pé, vamos orar? Minhas irmãs, meus irmãos, talvez você veio aqui hoje e você está assim, pastor, eu estou precisando muito que a igreja ore por mim aqui. Meu coraçãozinho está assim, ó, do tamanho de uma azeitona. E eu queria, pentecostal fala tomar posse, né? Mas a gente fala apropriar-se. Fica mais bonito, né? Vamos nos apropriar, né? Vamos aplicar na nossa vida essa palavra, né? Porque isso consolou muito meu coração. E eu pegava cada tudo e todo que eu via na Bíblia, todos. Aí eu ficava doido. Aí eu começava a louvar a Deus, né? Chorando, dizendo, é tudo mesmo. Tudo. Né? Tudo que procede de Deus para nós é bom. Aí você quer vir orar aqui? Desce aí para a gente orar pela sua vida. Todo mundo vai orar por você. Não precisa vir todo mundo, só os mais desesperados. Mas vem, minha irmã. Né? Aí outro dia o cara se zangou comigo. Eu falei, não, eu já estou aqui na frente porque eu sou o primeiro, eu sou o pai dos desesperados. Né? Tudo e todos, né? Pode vir para aqui, vamos orar aqui. A igreja ora também, intercede. Com toda a oração por todos os santos. Temos que orar por todos. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa tarde da esperança. Porque a nossa esperança não é um sentimento, nossa esperança é o Senhor. É o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, que será também o Deus dos nossos filhos, dos nossos netos. E nós queremos depositar diante do Senhor agora, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa incredulidade, toda a nossa preocupação, todas as nossas incertezas, aquilo que está angustiando o nosso coração, aquilo que Satanás tem usado, ó Deus, para trazer tristeza, angústia para o nosso coração. Tu és o Deus de toda paz, de toda alegria, de todo perdão.
Então faz isso, Pai. Derrama no nosso coração aqui nessa tarde essa bênção maravilhosa da fé, da confiança na Tua palavra. E que esse versículo que Paulo mandou para nós, que o Senhor trouxe para nós, e o meu Deus, né, toda riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Que o Senhor possa estar fazendo isso agora, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, aplicando essa palavra na minha vida, Arival, e no coração dessas irmãs, dessas pessoas que estão nos assistindo, Senhor, para que nós possamos Te amar mais, Te admirar mais, Te servir mais, independentemente das circunstâncias. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o carinho, o conforto, a alegria, a consolação do Espírito Santo estejam sobre cada um aqui, sobre cada família, sobre a família de Deus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.